Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi uma pergunta no direct lá da rede vizinha de uma seguidora, achei bem interessante a questão, acho que pode ajudar outras pessoas. E ela fala o seguinte: Gisela, pode me ajudar? Recebi a visita, ela coloca entre aspas, indesejada, de prima em cima da hora. Fiz de tudo para receber super bem, apesar de ser um imprevisto na minha rotina e me senti um pouco invadida. Moro eu, meu marido e meu filho. Estamos vivendo um bom momento da nossa relação e profissional também. Esta prima não está vivendo uma fase boa há muito tempo, nem com os filhos, no amor e no profissional. Chegou cheia de conselhos, correções e pitacos na nossa vida. Inclusive dando exemplos negativos de casos semelhantes ao meu. Passei num concurso público recentemente. E ela deu exemplo de pessoas que passaram e nunca foram chamadas, entre outras situações. Embora tenha ficado pouco tempo, tudo isso me prostrou. Cheguei a perder o sono e tudo mais. Estou me sentindo indisposta, parece que estou fraca e preciso ter energia para dar conta das demandas da minha rotina de trabalho, casa, família, etc. Ela foi embora no sábado, mas até hoje, terça, estou sentindo os efeitos. A minha cabeça dói, como se tivesse um arrepio por dentro e um tipo de sinusite, não sei explicar. Ela comentou sobre voltar recentemente para pousar na minha casa e ficar mais dias, porque moro na capital, mas eu não quero mais esse tipo de contato. Bom, eu vou chamar a nossa amiga que me escreveu de Joana, tá? Para não identificar o nome dela, claro, preservar a privacidade. A primeira coisa que eu tenho como sugestão para quem já passou por esse tipo de invasão e está sofrendo os efeitos é a famosa oração, né, para o mentor da pessoa e para o seu próprio mentor. Como é que você faz isso? Você vai visualizar ao lado da pessoa com quem você está com alguma questão para resolver, você vai visualizar uma figura, pode ser de um anjo, enfim. É o mentor espiritual daquela pessoa. Você não precisa saber o nome do mentor, não precisa saber a cara, nada disso. Imagina essa energia ao lado da pessoa e você faz um Pai Nosso ou outra oração que você goste para o mentor dessa pessoa, e depois a mesma oração que você fez para o mentor da pessoa, você vai fazer para o seu. Você vai fazendo isso ao longo dos dias, se for necessário 2, 3 vezes por dia, até você sentir que essa relação harmonizou. No caso, a sua prima com certeza estava muito mal, sugou a sua energia, é o famoso puleiro de Egum, né? Aquela pessoa que quando chega na nossa casa leva uma nuvem sombria com ela, com as energias negativas, às vezes de raiva, de inveja, de questões mal resolvidas, e muitas vezes traz um monte de obsessor espiritual junto com ela. Então fazer as orações como medida de pronto-socorro para você harmonizar a relação pode ajudar bastante. Outra coisa que ajuda muito para quem gosta e acredita é o famoso banho de lavanda com sal grosso. Aqui no canal tem várias playlists de limpeza energética, na verdade tem uma playlist de limpeza com vários vídeos que eu ensino como fazer essa limpeza do pescoço para baixo de lavanda com sal grosso. É uma estratégia muito boa para neutralizar a energia, pelo menos uma vez por semana ou 2 em casos extremos, fazer esse banho. Outra coisa que ajuda muito, ouvir músicas que elevam a vibração. Lá na rede vizinha, aquela das músicas, eu tenho uma playlist que se chama Elevar a Frequência com Gisela Valim. Você pode deixar essas músicas rolando na sua casa. Tem o alinhamento para a paz interior do Ali Cravo aqui no YouTube, que é maravilhoso. Você pode deixar rolando na sua casa como um incenso musical para melhorar a vibração. Você também pode ir na farmácia comprar pedrinhas de cânfora, e se você não tiver nem criança nem bichinho de estimação em casa que possa ingerir as pedrinhas, você quebra essas pedrinhas em 4 pedaços e espalha nos cantos da casa. Se você tiver bichinho de estimação ou criança, é só você colocar as pedrinhas de cânfora em lugares mais altos, porque elas ajudam também a espantar os eguns atrapalhados, tá? E fazer muita oração dentro de casa, pensamento positivo, vibração positiva, banho de lavanda com sal grosso, o Salmo 91,
para ir espantando essas nhacas que a gente pega dessas relações indignas. Então isso é para quem já está passando pelo problema, pelas consequências de uma relação indigna, invasiva de uma pessoa sanguessuga. Agora, se você quer evitar que o problema se repita, aí cabe a você estabelecer limites muito claros em relações indignas. Se ela quer voltar na sua casa, eu estou sendo muito assertiva, mas se ela quer voltar, isso é um problema dela, não seu. Você não é obrigada a recebê-la só porque é parente, só porque tá mal. Em primeiro lugar, você tem que preservar a sua energia, a dignidade relacional. É uma pessoa que chegou na sua casa e a nossa casa, a meu ver, é um templo, tem que ser um templo. A gente tem que cuidar muito de quem a gente coloca dentro de casa, principalmente dentro do quarto do casal. Pelo jeito ela não entrou no quarto, mas principalmente no quarto do casal tem que preservar a energia, é um templo ali. Ainda mais se a pessoa não tá bem, você não é obrigada a recebê-la. Ah, Gisela, mas como é que eu vou fazer para não recebê-la? Ela já falou que quer voltar. Bom, a gente tem estratégias para lidar com pessoas invasivas que são as famosas máscaras sociais, as mentirinhas sociais, que nos permitem sobreviver num planeta de provas e expiações onde impera a heterogeneidade de consciências. É claro que seria muito bom, muito digno e saudável a gente poder habitar um planeta no qual a gente pode ser sincero com as pessoas, abrir o coração e aquilo não ser usado contra nós. Então a pessoa fala que vai na nossa casa e a gente fala, me desculpa, para mim a casa é um templo, infelizmente eu não gosto de receber visita, não tenho nada contra você, gosto muito de você, mas não quero te receber na minha casa. Seria ótimo a gente poder ser verdadeiro e falar as coisas de maneira direta, assertiva, sem medo de magoar o outro e sem medo de vir muita energia densa na nossa direção. Mas infelizmente essa não é a realidade. A maioria esmagadora das pessoas não aceita bem um não, principalmente quando ele é dito de maneira muito direta, né? Então a gente tem que ter esse preparo para lidar com o ego do outro como estratégia de sobrevivência, por uma questão de amor próprio, para a gente não receber um monte de lixo emocional e energético que o outro nos manda quando a gente coloca limite. Então existem formas da gente colocar limite, da gente delimitar o nosso espaço, sendo perceptivo, sendo generoso com o outro, mas falando não, aqui não entra mais, aqui eu não quero. Você tem esse direito, né, de se arrogar de si mesmo, é aquilo que o Eli Cravo chama de arrogância saudável, que é quando a gente se arroga da gente mesmo e fala, não, eu não quero isso, isso não vai se repetir, eu não vou permitir, não vou ficar à mercê da energia de alguém que quer me sugar. Isso não é saudável para mim, eu tô muito mal e eu não quero pagar esse preço de novo. Você tem o direito de fazer essa escolha, você tem o direito e até o dever, até para preservar a sua família, de falar não. E aí, nesses casos, quando a gente não pode ser muito claro, direto e objetivo, a gente tem que lançar a mão das famosas desculpas, né? Então a pessoa fala que vai na sua casa, você fala, sinto muito, minha casa tá em obra, no momento não posso receber ninguém. Ou, meu filho tá em época de prova, tá estudando muito, tô dando muita atenção pra ele. Tô doente, não posso receber ninguém, sinto muito, me desculpe. Então você vai criando as famosas desculpas. Gisela, mas eu vou mentir pro outro. Na verdade, eu não vejo como uma mentira pro outro, eu vejo como uma estratégia de sobrevivência num planeta onde muita gente é sanguessuga e se a gente não estabelece limites, a gente acaba se deixando invadir, né? Então, claro, você pode ser sincera com a pessoa, falar, não sinto afinidade com você, a última vez que você veio, você sugou toda a minha energia, eu fiquei mal, fiquei até doente por conta da sua energia negativa e eu não quero você de novo na minha casa. Claro, a gente pode ser sincero? Pode, mas o preço que a gente paga, o preço energético que a gente paga, quando a gente tem essas respostas curta e grossa, a bomba energética que vem na nossa direção, o lixo energético que vem na nossa direção é tão gigantesco que às vezes seria melhor você ter feito uma concessão indigna de ter permitido que a pessoa viesse do que falar a verdade de maneira tão direta a esse ponto. Porque a pessoa vai te mandar muita energia ruim, ela não vai aceitar com naturalidade esse não, porque se é uma pessoa que tá mal, já é uma pessoa que está muito distante de si mesma, né? Então a melhor ajuda que você pode dar para essa sua prima, a meu ver, é fazer oração para o guia espiritual dela e para o seu, mas não é recebendo-a na sua casa, que é o seu templo.
A gente tem que ter muito cuidado com a energia da nossa casa. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui na Rede Vizinha para a gente fazer oração dentro de casa todos os dias, várias vezes por dia. Ouvir músicas que elevam a frequência, colocar a cânfora nos 4 cantos dos cômodos, né? Sempre procurar assistir coisas que elevam, fazer leituras edificantes, porque a nossa casa é o nosso templo, é o lugar que a gente está ali para descansar, é onde a gente dorme, onde a gente faz projeção astral, é onde os espíritos amigos nos visitam. Então a gente precisa, assim, a gente tem essa responsabilidade de cuidar da energia daquele ambiente. Quando a gente fala não para alguém, a gente paga um preço, mas a gente paga um preço muito maior quando a gente se deixa invadir. Então a questão é que tipo de preço a gente quer pagar. Agora, claro, mesmo você falando não, inventando uma desculpa, pode ser que ela perceba que é uma desculpa, né? Mesmo você falando não com educação, com percepção e generosidade, provavelmente ela vai melindrar, porque as pessoas já têm o melindre a priori, né? Para ser ativado no ego delas. A maioria das pessoas se ofende com não, mesmo que você fale com percepção, com generosidade. Mas ainda assim é importante falar. Porque quando a gente se deixa invadir, a gente acaba ficando com raiva da gente mesmo por ter se permitido essa invasão, por não ter delimitado o nosso espaço, por não saber falar não. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha de falar não, a gente tem medo de inventar uma desculpa e o outro descobrir que é uma desculpa, mas ainda assim nada disso é pior do que se permitir invadir e depois ficar semanas arcando com as consequências, né? Então, às vezes, por exemplo, um amigo nos chama para sair, a gente sabe que aquele amigo, entre aspas, é invejoso, tem energia de sanguessuga, não é capaz, por enquanto, de gerar a própria energia. Sempre que a gente sai com a pessoa, a gente fica mal, né? A gente já passou por isso muitas e muitas vezes, mas a gente não tem coragem de negar um convite da pessoa. A gente vai se submetendo à indignidade, se submetendo várias e várias vezes. Qual o sinal que a gente está emitindo para o universo quando a gente se deixa voluntariamente invadir? Né? Que a gente não respeita a nossa energia, que qualquer um pode vir e sugar, que tá tudo bem. E aí, quanto menos a gente se respeita e a gente não delimita o nosso espaço com percepção e generosidade, mais a gente atrai esse padrão comportamental de pessoas sanguessuga, que não geram a própria energia, que querem se aproveitar. E aí tem gente que pode falar, mas coitada da prima dela, a prima dela tá mal. Sim, se a prima dela tá mal, ela pode orar à distância. Ela não é obrigada a ter um convívio compulsório com quem suga a energia dela, porque a pessoa tá mal. Se a pessoa tá precisando de ajuda, ela pode indicar um bom terapeuta, um centro espírita para essa pessoa. Mas não é digna ela se deixar sugar se aquela relação é invasiva para ela. Né, fazer oração à distância, às vezes fazer uma ligação para a pessoa, né, ter uma troca saudável dentro do possível pode ser muito legal. Agora, isso não significa se permitir usar, se permitir invadir só para ajudar o outro. Porque, gente, quando a ajuda ao outro representa passar por cima da gente mesmo, isso já não é ajuda, isso é uma concessão indigna. O Arli sempre fala que a gente tem que ter energia sobrando para ter o que doar. Quando a gente se deixa invadir, a gente não está ajudando ninguém. A gente só está passando por cima da gente porque a gente não teve coragem o suficiente de delimitar o nosso espaço e falar, não, aqui eu não quero, aqui você não vem mais. Ah, mas que grosseria. Não interessa, se a pessoa melindrar, o problema é dela, esse problema não é seu. Desde que você fale com educação, com generosidade, não tem problema inventar uma desculpa, falar, no momento eu não posso, que eu tô doente, no momento eu tô viajando, eu não posso te receber, ou isso ou aquilo. Inventa alguma coisa, não tem problema, não sinta culpa, porque nesse caso, essa mentira social é uma forma de sobrevivência. E é uma forma de você preservar a sua energia, a energia dos seus familiares na sua casa, a energia da casa. Né? Até aqui no canal eu já fiz um vídeo antigo sobre isso, sobre redes sociais. Eu lembro que numa consulta com um mentor amigo, ele me deu uma orientação muito interessante. Ele falou assim, filha, quando você apaga um comentário destrutivo, você não está agindo contra a pessoa, você está fazendo com que a sua rede social seja um templo, para que as pessoas que entrem naquele ambiente se sintam bem. E é sua responsabilidade manter o padrão energético das suas redes sociais elevado.
Se alguém entrar naquele espaço despejando o próprio lixo emocional com uma energia densa, isso vai atrapalhar as outras pessoas. Então, assim, se a pessoa tiver alguma questão para comentar, ela pode comentar no espaço dela ou envia uma mensagem no direct. Agora, se ela chega no seu espaço e começa, né, a vomitar as raivas guardadas, isso acaba prejudicando o bem-estar das outras pessoas. E o seu canal tem o propósito de levar paz, de levar harmonia e serenidade para as outras pessoas. Se alguém chega nesse ambiente e começa a tumultuar, é sua responsabilidade delimitar o território e preservar a harmonia do ambiente. É a mesma coisa, se alguém entrar num templo e começar a gritar, essa pessoa vai ser retirada lá de dentro, porque as outras pessoas estão ali para rezar. Então, aquele que está sendo inconveniente, que está desrespeitando as regras do ambiente, ele é convidado a se retirar. É a mesma coisa, uma pessoa que entra na sua casa e leva uma energia negativa, ela está desarmonizando a energia do ambiente. Ali é o seu templo, é você que manda ali. Você tem o direito, eu diria mais, o dever de delimitar o seu espaço, de falar, aqui eu não quero mais isso. E se você não delimita esse espaço e se deixa invadir, você começa a atrair outras situações de invasão por não conseguir falar não. E, gente, a gente se sente tão bem com a gente mesma, a gente se sente tão digno quando a gente coloca limites claros em situações indignas. Isso dá uma sensação de poder pessoal, sabe? Porque você fala assim, aqui você não vai vir, não. Aqui você não vai invadir. Pode chorar, melindrar, se fazer de vítima. Aqui não, aqui quem manda sou eu. E aqui, ó, é a minha energia da minha família que vai predominar. Pode fazer chantagem emocional, não vou cair nisso. Aqui quem manda sou eu. Sabe? Não ter medo de ser a rainha do lar, não. Assume essa posição, Joana. Essa posição é sua, ninguém vai te tirar. Ninguém pode fazer na sua casa algo que você não permita. Você é a dona do espaço. É importante você se apoderar desse lugar e falar, esse espaço é meu. Esse lugar de liderança aqui em casa é meu e do meu marido. Né? Então é a gente que manda aqui, a gente que decide quem entra aqui na nossa casa. Se a gente não quer, essa pessoa ela não virá. E aí você pode inventar desculpas mais variadas. Se a pessoa continuar insistindo, você deixa de responder e começa a mostrar indisponibilidade. Talvez no começo ela demore para se tocar, mas com o tempo ela vai percebendo a sua indisponibilidade e vai se afastando. Em paralelo a isso, você vai fazendo as orações para o mentor espiritual dela e para o seu. Você pode, se você acreditar, você pode dar o nome dela para um centro espírita para eles fazerem trabalho à distância. Todo centro espírita tem a famosa caixinha para você deixar o nome. Né? Então você vai fazendo vibração positiva para ela, você não vai ficar com raiva da pessoa. Mas o fato de você fazer vibrações positivas e ajudá-la do ponto de vista energético não significa que você tem que se permitir invadir e deixar que ela entre na sua casa. Essa é a minha sugestão amorosa para você e para todo mundo que está passando por alguma situação indigna, principalmente com relação a visitas indesejadas. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Gente, relembra a todos que eu tenho o meu clube de assinaturas. Já são quase 70 vídeos inéditos com muito conteúdo legal de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta da minha energia, se você quer ficar mais próximo de mim, ter acesso a esse conteúdo inédito, eu tenho certeza que você vai amar o clube. O link para inscrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.